essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertando a esperança que há em você, nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Este é o programa Cafezinho, sempre uma palavra, uma porção da palavra de Deus e oração pela sua vida. Hoje nós vamos refletir sobre o que nós observamos no livro de Romanos como uma orientação no que se refere aí ao nosso trabalho, meus irmãos. E principalmente no capítulo 10, nos versos 13, 14 e 15, que diz o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Seguindo, agora a nossa reflexão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok. Mas seguindo diz o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosas são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém, meus queridos? Então veja que isso é uma questão que nós precisamos analisar, que aqui poderia ensejar sim como perguntas filosóficas, mas na verdade são muito cirúrgicas, né? Paulo em Romanos 10, ele escreve a um povo que teve todos os privilégios, meus irmãos, e mesmo assim tropeçou na pedra angular, no Messias, né, nosso Senhor. E fala muito acerca dessa dor missionária que surgiu como uma questão que vai da salvação quando quebrado o elo entre a possibilidade que as pessoas têm de ter acesso aos evangelhos, não é mesmo? Então, estas questões aqui que nós analisamos, de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, nós analisamos a questão de como ficam aqueles que não são alcançados pela palavra do Senhor. Veja a importância que muitas vezes as pessoas não se atentam a isso, mas de trabalhos missionários, daqueles que buscam se envolver e assim se disponibilizar em um trabalho missionário como esse, de levar a palavra do Senhor através das nações, como o nosso Senhor assim requereu: ide e pregai o evangelho a todas as nações. Então, veja, o que acontece, meus irmãos, com aquelas pessoas que nunca ouviram o evangelho? O que acontece com aquelas pessoas que nunca ouviram o evangelho? Então, mais 2 capítulos aqui anteriores ao que nós estamos falando aqui, também incluindo no contexto desse nosso raciocínio, fala muito
acerca da responsabilidade humana diante de Deus. A responsabilidade humana diante de Deus, de cada um de nós, meus irmãos. E nós observamos também no livro de Romanos, aí nós temos capítulo 1, de 18 a 20, que fala acerca da questão de que desde o princípio do mundo, em que todas as coisas foram criadas, nós conseguimos compreender acerca da existência de Deus. E esta é a razão pela qual seríamos nós, né? Somos nós indesculpáveis no que se refere a tudo isso. Né? O que se pode conhecer acerca de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, se revelou aos nossos irmãos. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos nas coisas que foram criadas, de modo que eles são, por esta razão, indesculpáveis. Então, nós observamos a revelação de Deus geral ao ser humano através da criação, da natureza, da consciência e da história. Já falamos muito acerca dessa questão, mas hoje realmente o que nós buscamos entender é que Paulo não diz que os pagãos, por exemplo, ignoram, são ignorantes de Deus. Ele diz que eles, na verdade, suprimem a verdade em iniquidade. Amém, meus irmãos? Veja, a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. E nós vemos também no capítulo 2, quando fala acerca dos gentios, capítulo 2, nos versos 14 e também 15, que diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Certo? Então, nós observamos que há, portanto, meus irmãos, uma revelação geral do nosso Senhor, impresso na consciência, na criação, que funciona realmente como um tribunal interno. O que eu quero dizer acerca disso? As pessoas se sentem muitas vezes culpadas por não estarem correspondendo àquilo que já sabem acerca do nosso Senhor. E Calvino chama isso como o senso de divindade, né? Esse senso de divindade que Deus gravou em cada ser humano. Hermann Bavinck também, na Dogmática Reformada, no volume 2, analisa essa questão, que é realmente acerca da revelação geral que sustenta a ordem comum e fundamenta a responsabilidade moral universal, mas nunca redime, ela acusa, não absolve. Diz o seguinte, Bavinck: a revelação geral não conduz ninguém à salvação. Ela apenas impede que qualquer um alegue inocência diante do tribunal de Deus. Ou seja, para nós que estamos estudando acerca disso, observamos que seja através da criação da natureza, da consciência gravada em cada um dos filhos do nosso Senhor da criação, suas criaturas, ou também da história, nós não podemos alegar que ignoramos, mas ignoramos a existência de Deus. Há tantas provas no que se refere a isso. Agora, isso não conduz por si só, meus irmãos, à salvação dos filhos do nosso Senhor. Então, veja que todo homem ele tem luz suficiente, sim,
para ser responsável, sim, mas nenhum homem tem suficiente luz para ser salvo sem Cristo. E aí é que entra aquele questionamento que nós observamos, e agora chegamos então, que é o que vem em Romanos 10. Há necessidade que o Evangelho, o Novo Testamento, através do nosso Senhor Jesus Cristo, a nova aliança de redenção dos filhos com o Pai, através da mensagem da cruz, chegue, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui nós estamos falando da questão da salvação individual de cada um de nós, não necessariamente no que se refere à revelação de Deus, da existência de Deus, através desses atributos que nós já observamos e conversamos acerca disso, mas exatamente como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Então, veja, como que as pessoas poderão saber acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias, se existem lugares ainda no mundo em que a mensagem não chegou? Então, veja que ninguém será condenado, e isso é muito importante que se diga, é como você pode ter a sua opinião, mas eu entendo que ninguém será condenado por rejeitar um Cristo que nunca lhe foi apresentado. Nós temos que observar que, nesse exato momento, estão surgindo, nascendo pessoas em diversas partes do mundo que não têm acesso a sequer, não é mesmo, a existência do Messias, criados em uma construção de viés cultural, não é mesmo? Religioso, político, enfim, que não tem acesso a essas informações. Mas todo homem será julgado pelo que fez com o que recebeu, e diante desta medida, veja que ninguém poderá se dizer inocente. Nós que somos cristãos, meus irmãos, você que tem acesso à mensagem do nosso Senhor, veja, meus irmãos, veja o que diz a palavra. Meu irmão, minha irmã, nós temos acesso às escrituras sagradas, às orientações do nosso Senhor, principalmente hoje em dia com a evolução tecnológica, em que as pessoas não podem dizer que não sabem, que não conhecem a mensagem do nosso Senhor. Alguns podem até conhecer e a rejeitar, é outra questão, né? Mas nós observamos que é neste ponto que Paulo ergue uma das estruturas argumentativas mais coesas de toda a sua epistolografia, se assim podemos dizer, em 4 versículos em que ele realmente analisa essa questão que é de Romanos 10, capítulo 10, versos, vamos dizer que 13, 14 e 15, fala acerca destes questionamentos, né? Em que nós observamos ao mesmo tempo uma doutrina da salvação e um mandamento missionário, em que nós analisamos que é necessário aquele que é enviado, o pregador, aquele que ouve o desenvolvimento da fé, a invocação do nosso Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e então a questão da salvação. E Paulo começa realmente aqui inclusive, uma cadeia lógica invertida, porque ele diz que, ele começa dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, certo? Isso é uma promessa universal, quando ele diz, e principalmente no que se refere ao alcance disso, que diz que todo aquele, então não há distinção de raça, não há distinção de nação, regional, de espaço, é realmente uma questão que nós precisamos analisar, que então se torna importante, que é o que se refere à invocação, porque para invocar, como diz aqui, todo aquele que invocar o nome do nosso Senhor será salvo, mas veja que para que você invoque o nosso Senhor como o único e suficiente Salvador,
mediador entre nós e o nosso Deus, o eu sou. Isso pressupõe fé, meus irmãos. E fé pressupõe conhecimento. E conhecimento pressupõe o quê? Proclamação. E proclamação do evangelho para que as pessoas então desenvolvam esse conhecimento, esta fé, para que possam invocar o nosso Senhor Jesus Cristo ser salvo, pressupõe o quê? Pessoas que sejam enviados como missionários, por exemplo, para a proclamação do evangelho. E a pergunta retórica de Paulo vem quando ele diz aqui no verso 15, exatamente como como poderão proclamar o evangelho do nosso Senhor se não forem enviados. Então, veja, não é uma queixa necessariamente, mas é uma espécie de acusação até estrutural do meio em que muitas vezes nós nos vemos inseridos no meio eclesiástico. E daí fica a pergunta, você conhece missionários? A igreja que você vai até a sua igreja. Veja, você vai à sua igreja, mas o papel da igreja em realmente enviar pessoas para a proclamação do evangelho do nosso Senhor acontece? Você conhece? Você sabe de estarem cumprindo realmente esta questão? Então veja que Charles Spurgeon declara: Deus elegeu os meios tanto quanto elegeu os fins. Ignorar os meios é blasfemar contra os fins. A eleição soberana não elimina a instrumentalidade humana, mas sim ela pressupõe. Amém, meus irmãos? Também João Calvino, nos seus comentários sobre Romanos, no capítulo 10, diz o seguinte: Deus poderia ter escrito o evangelho nas estrelas ou enviado anjos, mas seu prazer foi confiar esta glória aos homens fracos, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Interessante, né? Então, aqui Calvino insiste que esse texto, ele não abre um espaço para aqueles que buscam, né, uma espécie de contemplação da palavra do Senhor de modo passivo. A fé ordinária nasce da audição ordinária da palavra pregada. As pessoas precisam ouvir acerca da palavra do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas para que as pessoas que você ama possam invocar o nosso Senhor como único e suficiente Salvador, como poderão invocar aquele que não creram? Como assim não creram? Sim, como que crerão naquele de quem nada ouviram? Como assim ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como assim pregar a palavra? Sim, como pregarão se não forem enviados nesse propósito missionário? Meus irmãos, então nós precisamos compreender muitas vezes, é importante que façamos, né, isso, e analisar, né, o quão importante é aqueles que disponibilizam e se disponibilizam nesse trabalho de fazer com que pessoas possam saber, conhecer ao nosso Senhor Jesus, ter acesso a pregações, e veja como a internet veio realmente para propiciar positivamente que isso aconteça. E Deus escolhe realmente a pregação como instrumento de salvação. Esse meio, não é mesmo? Então veja que aquele que prega, que aquele que busca se preparar e levar a palavra do Senhor, ele não é dispensável. Ele é realmente um elo indispensável na cadeia que Deus mesmo forjou. Amém, meus irmãos? E é nesse sentido que Paulo vem e nos esclarece a importância de todo aquele que tem acesso à palavra do Senhor possa levar isso, para que o Espírito Santo trabalhe no coração destes irmãos
e que essas pessoas tenham conhecimento, acesso à palavra do Senhor. Então é por isso que muitos às vezes ficam admirados quando veem irmãozinhos em um trabalho missionário gigantesco, expondo e colocando em risco, inclusive, às vezes, e muitas vezes, quase sempre, as suas próprias vidas, porque estão pisando em terras, né, como estrangeiros, em terras distantes, e ainda em busca de levar a palavra do Senhor, assim como Cristo fez, assim como os apóstolos fizeram, assim como Cristo nominou mais de 70 pessoas para que saíssem de dois em dois e fizessem isso, assim como Cristo solicita aos apóstolos que façam isso e que possam fazer discípulos disso. Agora, a questão inevitável que surge aqui, meus irmãos, com peso moral, é a seguinte: se a salvação requer pregação, o que dizer acerca de tantas pessoas que já não estão mais conosco e que jamais ouviram o nome do Messias? Já pararam para pensar acerca disso? Porque aqui diz, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqueles que não tiveram acesso nessa cadeia, né, inversa que Paulo nos apresenta aqui, aqueles que não tiveram acesso, né, que não puderam invocar porque não creram, porque não tinha de quem ouvissem a palavra, e não ouviram porque não tinha quem pregasse, porque não foram enviadas pessoas. Como que fica essa questão? E veja que a resposta para isso não pode ser uma resposta evasiva, sentimental ou especulativa, porque a Escritura impõe limites ao que nós podemos afirmar. Primeiro, ninguém será condenado, meus irmãos, por rejeitar o que nunca recebeu. Ou seja, você que está me ouvindo agora não pode levantar, né, isso como um princípio da sua defesa. Não serei rejeitado, não serei condenado porque nunca tive acesso. Não, nós estamos tendo. Então essa não nos serve, né, a querer que se utilize, né, esse tipo de argumento. O julgamento de Deus é exatamente segundo a luz recebida. A luz recebida, meus irmãos. Como diz no capítulo 2 também de Romanos, no verso 12, diz o seguinte: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Então, uma segunda questão é: toda criatura recebeu luz suficiente para responsabilidade. Todos. Porque nós sabemos que existe a revelação geral, que vem através de questões a todos, né? No que se refere à criação, à consciência, que está em cada um de nós, do padrão divino, e também questões históricas, certo? Isso não se pode, não podemos nos eximir dessa responsabilidade da consciência da existência de Deus. Só que nós vemos que, dependendo da parte do mundo que você esteja nos assistindo agora, quem é Deus para você? Quem é Deus, né? Então veja que toda criatura já recebeu como uma revelação geral em que Deus se manifesta luz suficiente para a responsabilidade, mas não para a salvação. A revelação geral, ela condena, digamos assim, nos dá responsabilidade, mas não salva. Então, veja que diante dela, falhamos, ok? Agora, uma terceira questão. Deus não está obrigado, meu irmão, a salvar ninguém. E Bavinck preserva aqui uma humildade epistemológica fundamental. Que o que a Escritura garante, né? O juiz de toda a terra fará o que é justo. Está lá em Gênesis, capítulo 18, esse é o verso 25, ok? Então, o silêncio da Escritura sobre casos particulares
não é lacuna, mas sim é limite revelado. A igreja deve pregar como se cada alma dependesse da pregação e confiar como se cada alma pertencesse ao Senhor. E veja que interessante, quando nós analisamos aqui também essa questão que fala no capítulo 10 de Romanos, lá no verso 15, na última parte aqui, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou as boas novas do nosso Senhor. Que fala acerca dessa caminhada, desse trabalho missionário, daqueles que atendem ao chamado do nosso Senhor e realmente se propõem a se colocar em missão e fazer com que todo dia, meus irmãos, alguém é capaz de fazer alguma coisa a partir dos meios que possui para que a palavra do Senhor chegue ao coração de algum irmãozinho. Que embora tenha consciência que existe um Deus, mas ainda não está salvo porque não crê, não invoca o nome do nosso Senhor, o Messias, como seu único e suficiente Salvador. E Paulo conclui essa questão com uma citação em Romanos 10, no verso 15, parte final, com uma citação que nós vemos lá no livro de Isaías, que é o verso 7 do capítulo 52. Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho das coisas boas. Então, que pés são estes, né? Realmente são os pés em movimento. Não são aqueles que estão parados, mas aqueles que se colocam em movimento como uma missão levar o evangelho do nosso Senhor. Amém, meus queridos? Pés que cruzam montanhas, que enfrentam portas fechadas, que não pediram conforto para obedecer ao nosso Senhor. E se você ir em busca de relatos missionários, não é algo fácil, meu irmão. Não é algo fácil, realmente, por isso que é falado aqui, pés formosos, este caminhar, estar em movimento, se expor muitas vezes a riscos, né, da própria vida, adentrando em regiões em que esse discurso é novo, em que a apresentação do Novo Testamento e da existência do Messias é algo completamente novo. Então, veja que nós precisamos entender. Se acreditardes que alguns dentre vós, dentre os vossos ouvintes, foram eleitos para a salvação, pregai como se cada um deles pudesse ser esse alguém. Charles Spurgeon. Nós sabemos que existem os eleitos predestinados à salvação, sim ou não? Desde o princípio, segundo a vontade soberana de Deus. Isso nós já sabemos. Mas como nós não sabemos quem são, certo? Nós temos que fazer com que todos aqueles que nós possamos levar a palavra do Senhor pudesse ser esse alguém. Amém, meus irmãos? Então, analisar. Você que está aqui conosco, você está suprimindo a verdade que Deus colocou em você? Você está impedindo, atrapalhando aquilo que Deus espera de cada um de nós? Porque se você tem a luz, meu irmão, em você, acerca da revelação do nosso Senhor para a salvação, o que é necessário para isso? A pergunta fica: você está
como se guardando só para você isso, como que suprimindo a verdade de Deus que Deus colocou em você em relação aos outros. É sobre todo aquele ser humano que recebe a revelação, ah, seja geral, que já tem o entendimento da existência de Deus pela criação, pela natureza, pela consciência, pela história, assim como é especial, em que o nosso Senhor se revela através do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou. E então você enterra isso sob iniquidade, diz a palavra. Então, veja, quando nós paramos para analisar isso, nós não estamos falando de uma verdade que não chega muitas vezes a determinados povos que estão em lugares longínquos, em meio de uma selva. Não. Nós estamos falando aqui, esse é o objetivo que eu venho para trazer a reflexão. Será que você não está enterrando a verdade absoluta do nosso Senhor sob iniquidade dentro da sua própria igreja, onde você vive, as pessoas com as quais você se relaciona? Você está sendo o elo que falta para que haja essa conexão? Se alguém em seu círculo de convivência não ouviu o evangelho, é porque algo se colocou, está impedindo no meio dessa caminhada antes de que a palavra chegue nele. E isso pode ser o teu silêncio. Quando digo isso, é uma questão que nós precisamos parar para refletir. As pessoas, vamos começar, né, em uma análise muito peculiar, dentro da sua própria casa, as pessoas com as quais você convive, já ouviram você falando acerca do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, veja que muitas vezes, meus irmãos, aquele que diz assim, ó, e como pregarão, falar, né, e poderão falar acerca da palavra do Senhor se não forem enviados para isso. Aqui nós podemos analisar o trabalho missionário feito entre nações, mas veja que aqui não diz única e exclusivamente dessa forma, cruzar oceanos. Às vezes você só precisa sair de um cômodo da sua casa e entrar em outro para levar a palavra do Senhor às pessoas que você ama. Você precisa apenas cruzar a sua rua, você precisa apenas abrir a sua boca, onde quer que você esteja, e suportar o desconforto, que aí aqui é a questão mais complicada daqueles que muitas vezes não estão preparados para essa conversa. E nós analisamos, né, outra questão, que é sobre aqueles que agonizam, né, sobre o destino daquelas pessoas que já se foram e foram não evangelizados. O Deus que conhece cada coração, que pesa cada resposta de acordo com a luz recebida e que julgará com perfeita justiça. Então, esse Deus, ele não precisa da nossa aprovação para ser bom. A nossa tarefa, nosso objetivo não é resolver o que ele não revelou, mas sim ser fiel ao que ele claramente ordenou, meus irmãos. Ok, meus queridos? Então, que nós possamos refletir acerca disso. Qual o nosso papel? Você que tem acesso à palavra, está cumprindo o que Deus espera de cada um de nós? No que se refere a isso, meus irmãos? Esse é o programa Cafezinho, sempre uma porção da palavra de Deus e oração pelas nossas vidas. Você está na ONTV, estamos falando do Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. 24 horas, meus irmãos. Nós estamos em busca de disponibilizar a palavra do Senhor onde quer que haja internet. Onde quer que Deus faça que a nossa palavra possa chegar, ali nós estaremos.
ali nós estaremos. Amém, meus queridos? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que todos nós possamos ser abençoados nessa nossa empreitada aí, de cumprimento do Evangelho todo dia, nas nossas vidas, e nós realmente fazemos isso com muito amor e por Ele, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Amém, meus queridos? Senhor Deus, Pai de toda misericórdia, confessamos, meu Deus, que muitas vezes deixamos de cumprir da melhor forma que poderíamos a Tua palavra, meu Deus. Perdoa-nos. Muitas vezes pela nossa inércia, pelo confortável, pela certeza de todo aquele que não se levanta para levar a Sua palavra. E quantas vezes, meu Deus, nós damos desculpas para a não realização disso. Envia-nos, Senhor, que os nossos pés se tornem realmente formosos, como a palavra diz, por nós estarmos em movimento, em busca de levar a palavra do Senhor, anunciar as boas novas do nosso Deus, e aqueles que nunca tiveram, o que ainda não tiveram, meu Deus, a possibilidade de ouvir acerca do Teu Evangelho, nós confiamos a todos ao Teu justo tribunal. Mas enquanto nós, meu Deus, estivermos de pé, o Senhor nos possibilitar os meios de nós fazermos isso, tivermos voz e pés em movimento, meu Deus, que não sejamos invadidos por um espírito de covardia, de inércia, e que possamos continuar no seu trabalho missionário, Senhor, pela glória do Teu nome e pela honra do Cristo ressurreto. Amém, meus irmãos? Este é o programa Cafezinho, sempre uma porção da palavra de Deus e oração pelas nossas vidas. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Hoje falamos acerca de Romanos 10, no que se refere à possibilidade que temos, de acordo com a revelação, da forma como Deus se revela nas nossas vidas, de nós contribuirmos para o reino do Senhor, fazendo a nossa parte e jamais quebrando elos que nós podemos, ao invés de sermos muros, que impedem os passos da palavra do Senhor no coração das pessoas, que nós possamos ser pontes que realmente possam contribuir no compartilhamento, que as pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor, e jamais nós sejamos, meus irmãos, empecilho para isso, que tudo que nós realmente possamos realizar nas nossas vidas seja para isso, porque o que mais nos importa nesse contexto todo é o amor ao nosso Deus, a prioridade de Cristo nas nossas vidas. Por Ele eu mudei a minha agenda, a minha vida. Amém, meus queridos? E estamos aí. E você também que está aqui conosco pode ser um amigo do Evangelho. Pode ser um amigo do Evangelho compartilhando a palavra do nosso Senhor, que aqui é disponibilizada gratuitamente, graciosamente. E você também pode fazer parte disso como um missionário. Vamos colocar os pés em movimento, assim diz a palavra do Senhor, e fazer com que esta palavra, que é disponibilizada por todos os nossos irmãos, possa chegar a um número maior de pessoas. Amém, meus irmãos? Damos continuidade, então, à nossa programação para a honra e para a glória do nosso Deus. Graça e paz a todos e até a próxima. Uma palavra, uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração.
esperança que há em você, nas redes e na sua TV. Aqui a gente se vê.